Agora eu vou querer que você fique bem ligado, porque eu vou acelerar, é muita coisa, né? Não dá tempo de a gente falar, mas eu queria que você entendesse bem essa primeira parte. Você entendeu, amém? Amém. Glória a Deus por isso, amém? Então, uma das coisas que as pessoas não entendem é que Deus, Ele sempre quis reger as coisas pela graça e não pela lei. Então, as pessoas dizem que a graça veio depois da lei, mas isso não é verdade. A graça, ela antecede a lei. A palavra diz que Deus já preparou a nossa salvação em Cristo antes da fundação do mundo. Então a graça, ela já foi estipulada em Deus. E foi pela graça de Deus. Quando o homem pecou no jardim, o homem não deveria ter sido destruído, mas Deus usou da sua graça, sacrificou o cordeiro, vestiu os dois, Deus usou a graça. Os dois não mereciam morrer? Merecia ou não merecia? Claro que merecia. Poxa, mas eles morreram espiritualmente. Morreram espiritualmente, mas também não mereciam morrer fisicamente? Deixar de existir? Claro, Deus não poderia ter feito uma nova raça e esquecido o projeto Adão e Eva, mas Ele não fez isso. Ele deu condições de que o homem seguisse a sua vida. Eles podiam ter retornado para a graça de Deus? Podiam, mas não o fizeram. A Bíblia diz que o ser humano, ele escolheu o pecado e não estar diante de Deus, e não escolheu a graça de Deus. Gênesis capítulo 5, capítulo 6, versos 5 a 8. Gênesis, você sabe onde é que fica, né? E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente. A Bíblia, essa versão aqui diz que os pensamentos que o homem gerava no seu coração sempre e somente eram para o mal. Então Deus queria que o homem desfrutasse da graça, não queria? Poxa, o homem não podia começar a imaginar e pensar só coisa boa? Sim ou não? Mas o homem fez isso? Não. Olha bem, tudo o pensamento dele era porque era mal. Um dos grandes sinais se a pessoa está na graça ou está na lei é a que nível está o pensamento dele. Se a pessoa só consegue ver coisa ruim em tudo, onde é que ela está? Aonde? Na lei. Agora, você vê a pessoa, ela consegue ver coisa boa em tudo, onde é que ela está? Na graça. E toda a humanidade, olha só, toda a humanidade só via coisa ruim em tudo, menos um. Sequência, 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Gente, o homem ficou tão ruim que Deus se arrependeu de ter feito o homem. E Deus resolveu acabar com tudo, 7. E disse o Senhor: destruí o homem que eu criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave, o céu, porque me arrependo de haver feito. Deus chegou e disse: acabou, vou destruir tudo. E vai junto com ele bicho também, tudo. Coisa ruim que eu fiz. Porque todo mundo só pensava ruim, só gerava coisa ruim no seu coração. Todo mundo? 8. Noé, porém, o quê? Aos olhos do Senhor. No meio de todo o mundo inteiro, Deus achou um em que o seu coração pensava coisas boas. No meio de tudo. E assim é no meio da igreja. Sabe por que Deus não destrói esse mundo? Não por causa da igreja, pastor. Não é por causa da igreja. É por causa de poucas pessoas que estão na igreja. Poucas pessoas.
Porque a grande maioria das pessoas na igreja só consegue ver coisa ruim em tudo. Pastor não cumprimentou, meu Deus, alguma coisa está errada. A pessoa me ignorou, meu Deus. Ah, pastor, aquela pessoa não vem na igreja. Ai, meu Deus do céu. E se importa com tudo, e se importa com os outros, e tem ciúme de tudo, e fere com tudo, e reclama de tudo. A pessoa só consegue ver coisa ruim. A grande maioria da igreja é assim. Mas graças a Deus que dentro da igreja tem uma meia dúzia que só pensa coisa boa. É por isso que esse mundo não é destruído. Existem alguns Noés ainda dentro da igreja, amém? Existem, claro que existem, graças a Deus que existem. Se dependesse de você, Deus destruía a terra ou não? Me arrependo de ter feito homem, vou destruir com tudo. Porém, espera aí, meu projeto não é errado, porque tem um cara ali que só pensa coisa boa, tem um cara ali que só consegue ver coisa boa, tem um cara ali que consegue entender a minha palavra, tem um cara ali que consegue viver o que eu estou dizendo, tem um cara ali que dá razão para mim, tem um cara ali que, meu Deus, por que Deus vai destruir o mundo enquanto existem alguns Noé espalhados pela terra? E essas pessoas são as que encontram a graça de Deus. Como é que você é? Cara, nós fizemos um teatrinho aqui, gente, mas não é a figura da igreja? Nós não combinamos nada com o pastor, mas é a figura da igreja. Recebeu a conta, está em pecado. Arranjou um emprego, está em pecado. Não sei o que, está em pecado. Ferveu, está, não sei o que, pá. Falei ali brincando, mas é verdade, isso aqui vai casar, né? Eu falei, ora, jejua, busca, clama a Deus por um marido, casa e depois reclama dele. Não é? Não só marido, também é o contrário. Não é? Pede uma mulher feio, que dói, miserável, né? Pobre ainda, né? Ruim de lidar, né? Aí o que acontece? Arranja uma doida, né, que quer casar com ele, casa. Depois o que faz? Reclama ainda da única mulher que aceitou casar com ele. O ser humano é assim. Mas a pessoa tem que ver coisa boa no meio da coisa ruim. Deus é o único que faz isso, transforma as coisas. A Bíblia diz que Deus chama a existência as coisas que não existem como se já existissem. O que eu estou passando agora, meu filho, não esquenta a cabeça, o poder de Deus está se formando dentro de mim, porque algo grande vai acontecer na minha vida. Aí eu estou na graça, reclama de tudo. Não, gente, é impressionante, outro dia eu falei para um lá, até funcionário meu não está aqui, né? O nosso amigo lá. Bem, porque não sei o quê, porque... Eu falei, meu filho, vamos fazer o seguinte, vou te mandar embora. Que isso? Eu falei, vou te mandar embora. Se você está reclamando, se você diz, você não tinha nada, você não tinha emprego, você não tinha nada. Está aqui, estamos ensinando uma profissão, estamos trabalhando, e você está reclamando. Então, vamos fazer o seguinte, eu te mando embora, você volta a ficar desempregado, volta a ficar sem receber, e quem sabe aí você se fique contente. Eu estava brincando, Silvião. Ana, às vezes Deus tem que fazer isso. Você reclama tanto, Deus tem que tirar para você dar valor depois de perder. E assim por diante. Gente, mas é tanto. Se eu fosse abordar cada coisa disso aqui, nós passava a tarde aqui e eu sei que vocês não me suportam, então eu vou seguir. Quem entendeu aqui? Quem é que pelo menos tem uma carinha de Noé aqui? Não é a pessoa do lado aí, vê se tem uma cara de Noé, se é abençoada, essa abençoada aí, pelo amor de Deus. Não é possível. Não é possível. Não, gente, se eu fosse pegar a questão da arca, gente, para exemplificar a questão da graça, né? Onde é que estava todo mundo que morreu? Dentro ou fora da... Então ficar fora da graça é muito perigoso.
É muito perigoso. Não te garante a vida. Não garante. Cuidado. Amém? Esses caras aí que vivem vivendo essas coisas aí tudo, né? Romanos 11:6. Falei para você ficar ligado que agora o bicho vai pegar. Vamos agilizar aqui. Vamos entrar na reta final, cabeça, cruz a linha final. Ah, não? Vamos lá. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Se é por obra, então não é graça. Eu vou fazer por onde? Eu vou fazer por onde? Eu vou batalhar, eu vou não sei lá o quê. O primeiro sinal do caboclo que está na lei, ele se acha superior aos outros. Nós somos tudo igual. Quem aqui é melhor que ninguém? Um dia eu falei para uma pessoa que era meio arrogante, eu falei, velho, nunca teve dor de barriga, nunca teve diarreia? Né? Pessoa tudo metido, tudo engravatado, tudo cheio de relógio, não sei o quê, né? Rolex, não sabe mais o quê. Na hora que dá caganeira, não tem que correr para o mesmo lugar? E se não correr, não bora tudo as carças? Por que achar que é melhor que os outros? Então, gente, a graça é de graça? É isso que ele está dizendo? Não. Você não tem que fazer nada para entrar na graça, a não ser o quê? Obedecer a palavra de Deus. Mais nada. Se você jejuar muito, você entra na graça? Se você der um dízimo, você entra na graça? Se você der grandes ofertas, você entra na graça? Se você sacrificar, entra na graça? Não. Você vai entrar na graça obedecendo a palavra de Deus. Agora, a graça não custou muito? Custou a vida do Filho de Deus. O sangue derramado do Filho de Deus. Então, a graça, ela tem um valor absurdo. Não foram por os corruptíveis desse mundo que vocês foram comprados da vã maneira de ser. Coisa corruptível, que ouro, prata. Mas pelo quê? Pelo sangue imaculado de Jesus Cristo. Então a graça, ela custou muito para Deus. Custou muito para Jesus. Algo que custou muito está sendo dado para você. O pastor falou isso sobre a herança ontem. Às vezes os pais trabalham, depois lá na frente o filho simplesmente herda tudo aquilo, né? Mas quem trabalhou? Mas agora o caboclo, por que o caboclo detona tudo? A grande maioria das pessoas detonam tudo a herança que recebe. Porque ela foi de graça, elas não acreditam que aquilo custou alguma coisa. Por que as pessoas perdem a salvação? Porque não acreditam que aquilo custou alguma coisa. Eu estou vivendo na graça, né? Então, você tem que ver. Tiago capítulo 4, verso 6, por favor. Tiago capítulo 4, verso 6. Gente, se eu fosse falar só sobre isso aqui, nós ia mais meia hora. Antes, ele dá maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça a quem? Os humildes. Então, a graça é dada para você. Você tem que fazer alguma coisa? Não. Obedeça a palavra de Deus e Deus dá o quê? A graça para você. Mas se for soberbo, Deus não dá. Resiste. Por quê? Nós vamos ver. Esse lugar da graça é um lugar em Cristo. Quando ele diz resiste, ou seja, ele não aceita você perto dele. Então, tome muito cuidado com a sua vida. Não ache que fazendo alguma coisa você vai. É uma condição do Espírito de Deus na tua vida. Amém? Eu eu me lembro,
lá da oração do religioso e Lucas, né? E ele diz: dou graças a Deus que eu não sou igual a esse miserável pecador aí, ó. E o outro batia no peito e dizia o quê? Senhor, eu não mereço, eu sou pecador. Aí Jesus disse o quê? Qual dos dois foi justificado? Qual dos dois Deus permite que chega? Aquele que reconhece a sua condição. O cara se achava bom, mas não existe bom, só Deus é bom. Romanos capítulo 3, do verso 21 até o 31. Romanos capítulo 3. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Volta ali no 21 de novo. Agora se manifestou sem a lei. Então a justiça de Deus se manifestou como? Sem a lei. Tirando a lei, tá certo? 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé. Então Deus vai julgar você não mais pela lei, mas sim pela fé. Consegue entender isso, sim ou não? Você que está me assistindo, consegue entender? Não, eu vou para o inferno, pastor, porque aí eu pequei. Bem-vindo ao rol dos pecadores, que eu também sou pecador. Ah, pastor, um dia disse, então vai para o inferno. Eu falei, meu filho, se eu deixar de crer em Jesus, eu vou, mas eu não vou para o inferno por pecar. Quem aqui ainda acredita que vai para o inferno por pecar? Ninguém, graças a Deus. Lembra que o pastor ensina, no IBERJ a gente ensina o quê? As pessoas vão para o inferno por não crer em Jesus, não é por pecar. Porque pecar todo mundo peca. Hoje você já pecou, não pecou? Quem que pecou? Na hora que você acordou, em vez de dar graça por 1 hora a mais, você reclamou. Reclamou do café, reclamou não sei do que, reclamou da roupa que estava amassada, reclamou do sapato que não encontrou, reclamou que estava frio, reclamou que estava garoando. Então, todo mundo é pecador. Mas lembra agora, Deus vai julgar as pessoas não mais pela lei, mas sim pela fé. Você crê em Jesus? É por aí que Deus vai julgar você. Entenderam? Sim ou não? Sim. Então para de dar ouvido a essas baboseiras que falam por aí. Deus vai me julgar pela minha fé. Eu creio e é essa fé que vai produzir aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu não vou sair da graça, eu não. Né? Em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Por quê? Porque não há diferença. Diferença em quem? Porque todos pecaram e destituídos estão o quê? Da glória de Deus. Ou seja, Deus resolveu deixar a lei de lado porque não tinha jeito. Todo mundo pecou. Deus resolveu deixar de lado, porque senão ele tinha que condenar todo mundo. 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. O que te justifica diante de Deus? A graça de Deus que te justifica diante de Deus. Não é você. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Sim. Gente, não é você mais. O que você faz, pastor, quando peca? Um dia eu falei, a pessoa, credo, o pastor peca. Eu falei, oxe, eu sou de carne e osso, como é que não peco? Eu tenho vontade de matar às vezes vocês. Isso não é pecado? Claro que é pecado. O Luciano que está assistindo lá de Santa Catarina. Eu tenho vontade de quebrar o pescoço do Luciano. Isso não é pecado? Claro que é pecado. Não é pecado. O Luciano Emerson está dizendo que matar você não é pecado. Então, o que eu faço quando peco?
imediatamente eu sou justificado pela graça. Eu digo: Senhor, pequei, me perdoa em nome de Jesus. Por quê? Porque eu creio que Jesus me purifica de todo pecado. Eu creio no que a palavra diz, então eu fico na graça, não vou para a lei. Agora as pessoas não acreditam. Não acreditam. Gente que não acredita. O que eu atendo de gente aqui: ai, pastor, porque veja bem o que eu fiz. Espera aí, mas não confessou? Já. Mas não orou? Já. Mas não falou com Deus? Já. Mas então o que você quer? Eu preciso falar. A pessoa não acredita. Não é aquela pessoa falar, ela não acredita. Por que você não acredita que a hora que você errou é só pedir perdão que Deus te perdoa? Quanto tempo você acha que Deus leva para te perdoar? É na hora. Você vai errar, você vai pecar daqui 10 minutos, você vai pecar quando sair daqui. Mas a graça te permite o quê? Toda vez ir diante de Deus, falar: Senhor, me perdoa, pequei, e sair dali de cabeça erguida, porque você não deve mais nada para ninguém. Que é em Cristo Jesus, 25. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Então Deus teve paciência com você até você se converter, sim ou não? Sim. Teve ou não teve? Sim. Ô cabeçudos, presta atenção. Você que me assiste, mundo, presta atenção. Por que você acha que Deus teve paciência com você quando você não valia nada? Você era um traia, prostituta, vagabundo, sem vergonha, safado, nó cego, pilantra, assassino, adúlteros e adúlteras. E Deus não teve paciência com tudo nós? Por que você acha que agora Deus perdeu a paciência? Por que agora Deus perdeu a paciência? Deus teve paciência, mas agora Deus perdeu a paciência? Eu acho engraçado, principalmente os jovens, né? Todo mundo acredita que Deus pode salvar uma prostituta, um drogado e trazer para a igreja. Todo mundo crê. Mas quando alguém de dentro da igreja erra, ninguém acredita que Deus pode fazer algo na vida dele. E vem falar comigo: pastor, o senhor está sabendo que o filho de fulana... vá tomar banho, vá lamber um sabonete, vá orar pela pessoa. Pastor, o senhor não sabe o que fez o pastor? Eu não sei de nada, não quero saber. Porque, meu Deus, eu vi fulano lá na balada com shopping. Vá, se você viu, você estava lá. Ou não? Ou foi clara evidência? Ou você estava sonhando em jejum, orando, e Deus abriu o espiritual e você... Deus é fofoqueiro? Faça-me o favor. Deus teve paciência com você antes de você se converter, sim ou não? Sim. Por que é que você acredita que acabou a paciência agora que você se converteu? Pois eu quero dizer para você, a graça é essa paciência multiplicada por 1 milhão de vezes. Se Deus não perdeu a paciência antes, por que vai perder a paciência agora? É porque você não tem entendimento. Porque o diabo mente para você, porque você não obedece à palavra de Deus, então vive acusação em cima de acusação, e você acredita que Deus perdeu a paciência. E a Bíblia diz que antes, os pecados que você tinha cometido antes, Deus teve tanta paciência com você que um dia te conduziu à salvação. Se Deus tivesse pedido a paciência com você, você já tinha ido para o inferno, já tinha morrido. Segue. Para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm o quê? Fé em quem? Em Jesus Cristo. Ele está dizendo que ele teve paciência de você, para que você viesse, para ele poder demonstrar agora, no tempo presente, por que é que ele teve paciência. Por que que ele teve paciência? Porque ele queria mostrar o justo e justificador da tua vida. Quem é? Jesus Cristo. Deus teve paciência conosco para que pudesse mostrar, revelar na nossa vida Jesus Cristo, seu Filho. E hoje saímos da graça por qualquer coisa. 27. Onde está logo a jactância? É excluída? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Por que que tudo isso é tirado da nossa vida?
Por que a condenação é tirada da tua vida? Por que a acusação é tirada da tua vida? Por que a desgraça é tirada, o inferno é tirado, tudo é tirado? Por que os desejos pecaminosos são tirados daquele que está na graça? Por quê? Por causa que Deus quer que agora não tenha mais a lei dos homens, mas agora você viva pela lei da fé. E o que é que a lei da fé diz? Lei não são mandamentos? Sim ou não? Sim. E qual que é a lei da fé? Não ter outro Deus na tua vida. Ame a Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a você mesmo. A lei da fé agora diz o quê? Creia em Jesus Cristo e você será salvo. Não é isso? Não é isso que a lei da fé manda? E as pessoas abandonam a lei da fé porque gostam da lei dos homens. Vamos orar, 28, o tempo está passando. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Conclusão: se você crê em Jesus, você não precisa de obra de lei nenhuma, você vai ser justificado pela fé. Eu volto a dizer, os crentes creem de um jeito quando é de um jeito, mas creem de outro jeito quando é de outro jeito. Como assim, pastor? Eles creem. Ai, pastor, no funeral. Ai, pastor, eu sei que essa pessoa está com Cristo. Por quê? Porque no leito de morte, ela disse que cria em Jesus Cristo e pediu perdão dos pecados. Olha que maravilha. Ela falou certo? Claro que falou certo. Mas e quando é ela acredita? Não. Acredita para os outros, mas não acredita para si mesmo. Quem sabe você precisa morrer para acreditar? Não, né? Bora, 29. É porventura Deus somente Deus dos judeus e não também dos gentios? Também dos gentios certamente, ou seja, Deus é Deus da tua vida também, com certeza. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Qual lei? A lei da fé. Hoje você alcança tudo pela fé. Dinheiro, pela fé. Saúde, pela fé. Salvação, pela fé. Restauração da família, pela fé. Pela fé. Seja o que for que você precise, a lei que deve estar vigorando na tua vida agora não é a lei da condenação, mas sim a lei da fé. Segura aquele ponteiro daqueles Romanos capítulo 5. Verso 16. (16 ao 21). Tá ficando esperto lá. O que uma mijadinha não faz, Ana? Pastor, não fale mijadinha, chame correção. Ana, uma vez eu falei num culto de diarreia, o povo ficou assim, não fala de diarreia. Para quem não teve diarreia? Não sabe o que é? Ana, eu nunca tive, pastor, mentiroso. Talvez você teve quando era bebê e não saiba, né? E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, mas para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Vou pegar aqui essa aqui. Cadê? Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Pois por um pecado veio o julgamento que trouxe a condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe a justificação. Verso 17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem chamado quem?
Jesus Cristo. Então ele está dizendo, se eu crer em Jesus Cristo, eu vou o quê? Vou reinar em vida. Se eu não crer em Jesus Cristo, eu não vou reinar. Aquele que está na lei reina? Não, só quem está na graça. Faltaria tempo de falar sobre algumas coisas, né? Já ouviu falar em trono da graça? Sim ou não? Que bom. Então o que ele está dizendo? Qual que é a maior? A graça ou o pecado? A graça. Existe algum pecado que você vai fazer que vai anular a graça de Deus sobre você? Não. Já chegamos no 21? Não, 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, Adão, né, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos o quê? Justos. Você se tornou justo porque Cristo obedeceu a Deus. Consegue entender isso, não? Então você é justo ou é pecador? Justo ou pecador? Justo ou pecador? E é com essa ideia que você tem resposta de Deus pela fé. Por quê? Porque a Bíblia diz que pode muito nos seus efeitos a súplica, a oração de um justo. E por que as tuas orações não produzem nada para você? Porque você não entendeu a graça de Deus pela fé. Você vive se condenando. E se você vive se condenando, você vive na lei, você não é justo diante de Deus. E Deus não responde às tuas orações. 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, o que aconteceu? O que aconteceu? 21. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Por quem? Por Jesus Cristo nosso Senhor. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso quer dizer que o cara, por ser mais pecador, vai viver mais na graça? Não. Significa que a pessoa, quando tem consciência de quem era, quanto maior a consciência de quão pecador você era, maior será a graça de Deus sobre você. É consciência. Você entende que você não valia nada e que Deus te resgatou. Essa consciência de quão ruim você era, quanto maior você entender que o pecado foi maior na tua vida, mais agradecido você vai ser a Deus por ter te tirado de lá. Aí tem um monte de gente mal agradecida dentro da igreja, não tem? Claro que tem. A pessoa pede um emprego para Deus, Deus dá um emprego, a pessoa oferta na igreja? Não, não oferta, mal agradecido. Mal agradecido. A pessoa está com a vida enrolada, está que não sei mais lá o quê, pastor jejua, igreja jejua, a pessoa recebe a vitória e vai para fora. Mal agradecido. Não consegue entender, a graça não vem sobre ele. Mas por quê, pastor? Porque não teve consciência da quantidade de pecado que existia sobre a vida dele. Amém? Então, muito maior o que? É a graça do que o pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quando eu entendo, meu Deus, como a graça é forte na minha vida, em nome de Jesus. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Gente, estou correndo muito, não? Estou correndo muito apesar de estar parado? Doze, 6, é isso? De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom para exortar. Esse sou eu. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Eu vou te contar um negócio, talvez você não saiba. Ninguém que viva na lei
opera dom na sua vida. Vou repetir. Ninguém que vive na lei opera dom na sua vida. Pastor, mas eu vi fulano lá operando dor. Era um demônio que estava se fazendo passar por alguma coisa na vida da pessoa. Ele está dizendo que, olha só, temos diferentes dons. De que jeito que nós temos os dons? Através do que? Da graça. Olha só, anda esperta, né? Segundo o quê? A graça. Como é que os dons vieram sobre você? Através da graça. Acabou que é mão de vaca. O que diz ali? Que é para dar com liberdade. Acabou que é mão de vaca. Está na lei ou está na graça? Está na lei. Não recebe nada de Deus, nada de Deus, né? E é tão interessante isso, né? Quer ver? Nós vamos chegar lá se der tempo. Se não der tempo, nós vamos. Só coloca ali para mim Efésios, capítulo 2, verso 4 em diante. Efésios, capítulo 2, verso 4 em diante. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Até aí não. Eu falei até 10, né? 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou que andássemos nela. Gente, o que você notou aí? Pela graça vocês são salvos. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Todo mundo diz que a salvação é dom de Deus, está errado. O que é dom de Deus é a graça, não a salvação. Se fosse assim, quem vive na lei seria salvo? Não. Agora não tem um monte de crente dentro da igreja que insiste em viver a lei? Mas a pessoa é salva por crer em quem? Em Jesus Cristo. Agora, se ela insiste em querer viver na lei, sofrer, aí é problema dela. Se você insiste em carregar peso, é problema teu. Deus vai operar na tua vida? Não. Mas isso significa que você vai para o inferno? Não necessariamente, só é perigoso. Então qual é o dom gratuito de Deus que não vem por obras? Que você não deve se vangloriar? É a graça de Deus, a graça derramada sobre tua vida, e essa graça te conduz aonde? À salvação. Então não saia da graça, porque você corre um risco de perder o quê? A salvação. Se fosse a salvação o dom de Deus, alguém podia ir para o inferno depois de ter entregado a vida para Jesus, se batizado? Poderia? Não. Porque a Bíblia diz que os dons de Deus são o quê? Irrevogáveis. Deus não tira depois de dar. Se a salvação fosse o dom gratuito de Deus, uma vez que a pessoa entregasse a vida para Jesus, nunca mais ela poderia ir para o inferno. Agora é isso que a Bíblia diz? Não. Aquele que está em pé, cuide para que não caia.
Não teve pessoas que depois de entregar a vida para Jesus não se tornaram muito pior do que eram antes? Mas a graça não continua sobre eles? Continua. Mas a graça sem Jesus produz alguma coisa? Não. A graça precisa de Jesus para produzir o quê? Salvação. Sem isso, graça sem Jesus é uma desgraça. Ana, graça sem Jesus o que é? Desculpa para produzir o quê? Para produzir o pecado. Que pena. Tanta coisa aqui, mas o tempo já está praticamente no fim, né? Então, uma coisa que eu quero que você entenda: graça não é autorização de Deus para pecar. Amém? As pessoas dentro da igreja transformam a graça, abusam da graça. Vou provar para você. Por exemplo, se você não for fiel do dízimo, Deus te mata? Não. Por quê? Por causa da graça. Se você não se lembrar de Deus na oferta, Deus acaba com você? Não. Por causa da graça. Aí você usa isso como desculpa o quê? Para não trazer nada para Deus. Gente, você imagine se todo mundo que adulterasse morresse na hora. Pergunto, ia ter algum adúltero dentro da igreja? Ia ter? Rapaz, claro que não, está doido? Não, né? Adulterou, saiu, ferveu que suco. Saiu com o homem lá, ferveu que suco, traiu o marido, traiu a esposa, sabe lá o quê? Deus viesse, pum, pá, pum, morresse. No outro dia, cadê fulano? Rachado no meio, veio um raio do céu, partiu ele em dois. Por quê? Estava no motel. Meu Deus. Aí os caras iam mudar o lugar, né? Ninguém mais ia para motel. Aí iam tentar dentro de carro. Deus mandava o raio, rachava. Onde é que estava? Dentro do carro. Em carro, motel, não dá. Aí tentava na casa de alguém. Deus matava. Não dava. Aí a pessoa chegava à conclusão o quê? Melhor não adulterar. Não é? Mas a Bíblia diz o quê? Que a paciência de Deus, ela está sobre a pessoa. E a pessoa usa disso como desculpa para viver pecando. Então, toma muito cuidado a respeito disso. Amém? E para que você entenda um pouquinho mais sobre essa questão, né, de graça de Deus. Então, o termo graça, ele é antigo na Bíblia, não é algo novo na Bíblia. Né? Ele é do hebraico, hesed, que ele é traduzido por perdão da dívida. Amor que perdoa a dívida. Então imagine assim, se você devesse 10 mil reais para o pastor Edmar, aí o pastor Edmar chamasse você e dissesse para você: olha, eu vou perdoar 8 mil reais desses 10 mil. Então, a tua dívida de 10 mil passou a ser quanto? 2 mil. Esse 8 seria o quê? A medida da graça do Edmar para com você. A medida. Então, essa medida do favor que alguém concedia sem outro merecer era chamado graça na Bíblia, desde os primórdios da palavra de Deus. Agora, o que é que Jesus fez? Jesus pagou 50% da tua dívida? 80%? 90%? 99%? Quanto é que Jesus pagou da tua dívida? 100%. E é essa graça que Deus coloca sobre a nossa vida. Nossas dívidas foram quanto perdoadas? 100% perdoadas. Agora, não tem gente que gosta de querer pagar a dívida que foi perdoada? Gente, nós temos comércio lá. Se vem alguém querer pagar a dívida que já foi paga, nós recebemos? Claro que não. Nós somos filhos de Deus.
Por que nós vamos enganar uma pessoa? Mesma coisa você. Se você vai diante de Deus querendo pagar uma dívida que já foi paga, Deus recebe? Recebe? Então eu vou te dar uma notícia. Tudo que você faz com o intuito de alcançar a benevolência de Deus, o perdão de Deus para dívidas, Deus não recebeu nada até hoje e não vai receber nada daqui até o final dos teus dias. Por quê? Porque Jesus Cristo já pagou tudo. E assim nós temos tantas coisas. Efésios capítulo 1. Verso 3 até o verso 10. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com quantas bênçãos, igreja? Com todas as bênçãos espirituais. Aonde? Nos lugares celestiais em Cristo. Aonde é que é o lugar da graça? Aonde? Em Cristo. Agora, não é algo que você imagina. Ele está dizendo, aonde que fica esse lugar? Em Cristo. Nas regiões celestiais. Então, o que eu quero que você entenda? Se você for olhar para as coisas do mundo natural, você jamais vive na graça de Deus. Agora, olha o que é legal disso. O que ele está dizendo? Que se você entende e você vive pelas leis do céu, você está na graça. Quantas são as bênçãos que você tem direito? Quantas? Todas. Quais são as bênçãos que vêm sobre você? Todas. Segue. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fomos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos e adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Você já imaginou que você dava nojo a Deus? Você já sentiu nojo de alguma coisa? Do que você sente nojo? Já se imaginou mastigando uma barata viva? Isso dá nojo, não? Lesma. Vai pegar uma lesma, assim, que é a lesma. Não é escargot, lesma mesmo. O que te dá nojo? O que dá nojo para você que você olha assim, Deus o livre. Um monte de aqueles bichos assim. Aquelas larvas que dá nojo. O que dá nojo para você? Eu não sei o que dá nojo. Mas nós dávamos nojo a Deus. E Deus resolveu isso, colocando em nós o quê? O suave perfume de Jesus Cristo. Mas Ele fez isso para a glória da graça dEle. E nos fez o quê? Agradáveis a Ele, no amado, em Jesus Cristo. Então, Deus se agrada de você sempre que você está em Cristo. Quando é que Deus se agrada de você? Quando você é bonzinho? Quando é que Deus se agrada de você? Quando você faz tudo certinho? Quando é que Deus se agrada de você? Quando você está em Cristo Jesus. E amém, meus queridos? Tinha muita coisa ainda que ficou, mas eu creio que isso aí é o suficiente para te dar uma direção em Deus. Se você permanecer obediente à palavra e humilde, você permanecendo em Cristo, você está na graça de Deus e dali você não sai. E se alguém quiser colocar encargos sobre a tua vida, o apóstolo Paulo diz assim, poxa, se agora você está salvo na graça do Senhor, por que é que ainda colocam coisas sobre a tua vida como não faça, não prove, não experimente, não... O que ele está dizendo? Que você pode fazer tudo? Não. O que ele está dizendo? Que agora na graça, quem decide é você, não são as outras pessoas.
Quem decide o que é certo e o que é errado na tua vida agora? É você, não sou eu. Se você está em Cristo Jesus, você sabe o que é certo e o que é errado. E se você erra, é porque você quer errar. E seja honesto diante de Deus. Diga, Senhor, eu quero, mas muda esse querer na minha vida, porque eu não quero sair da graça. E Deus age a teu favor em nome de Jesus. Amém?